Estamos diante de um ano que a política monetária e geopolítica, crédito privado, se entrelaçam, criando riscos inéditos para os mercados. No início de janeiro de 2026, o Banco do Japão elevou a taxa básica de juros. Objetivo: conter a inflação e valorizar o iene. Impactos: exportadores pressionados, dívida pública reprecificada e efeito dominó em mercados globais. Isso fez a Bolsa dos Estados Unidos ter uma boa correção no início de janeiro e uma reprecificação na sua moeda. Como se não bastasse somente isso, o conflito começou no Oriente Médio, entre Estados Unidos e Irã, e rapidamente o preço do petróleo subiu para seus níveis mais altos desde 2022, quando a Rússia quis atacar a Ucrânia. E dessa vez ele se agravou um pouco mais pelo fato do Estreito de Hormuz se encontrar fechado, fazendo a inflação global subir para níveis aí jamais vistos na história. Com isso tudo, a energia fica mais pressionada, transportes mais caros, indústria e alimentos pressionados pelo fato de fertilizantes passa naquele Estreito de Hormuz, pelo fato de matéria-prima passar no Estreito de Hormuz e, basicamente, petróleo. Então, o preço do petróleo hoje está acima de $100 o barril, e pelo fato disso puxar também a questão da inflação. Aqui no Brasil estamos vivendo aí um momento meio conturbado, pelo fato de talvez termos paralisação das greves dos caminhoneiros, fazendo que a inflação suba ainda mais, pelo fato das rodovias representar em torno de 90% fluxo de matérias-primas, alimentos processados aí passando na mão dos caminhoneiros. E como isso tudo somente aqui no início de 2006 está acontecendo, como se não bastasse, o crédito privado americano começou também a dar sinais de alerta. Fundos enfrentam ondas de saques e gestoras como a BlackRock limitam retiradas aí. Isso trouxe aí um pânico no mercado pelo fato de ser uma grande gestora aí por trás do que faz, né? Então, normalmente a gente pega o BlackRock como referência. Temores de uma onda de falências de empresas impactadas por inteligência artificial causa apreensão a investidores. A BlackRock desembolsou em torno de 12 bilhões para comprar HPS Investments, uma das maiores gestoras globais de investimentos alternativos, focado principalmente em crédito privado. Então já começou a ter uma luz alerta aí nesse setor, e não foi só essa manchete. O que está aqui, saem várias manchetes aqui do que está por trás aí das empresas americanas. As falências da First Banks e Tricolor levantam preocupações para o setor financeiro em geral, incluindo bancos tradicionais. Então, aquele contágio. Primeiro começou por algumas empresas teoricamente médias desse segmento, bancos regionais, em 2022, 2023, se eu não me engano. E agora começou a acender alerta de novo, mas agora no crédito privado, empresas ligadas a crédito automotivos. Então, são dois setores aí que já estão em alerta. Grande divisão de crédito privado, crise iminente ou nada demais. Esse site aqui saiu essa notícia pela Bloomberg. Mesmo o mundo de crédito privado, que durante meses colocou céticos contra crentes, convictos após alguns escândalos de grande repercussão e divergência de opiniões, atingiu novos patamares na última semana. Para DW e até mesmo o gestor de fundos, com o período de que aconteceu a crise financeira de 2008, são óbvios. Instituições financeiras estão cometendo erros graves em empréstimos arriscados, afirmou o executivo do JP Morgan Chase. Fundo de crédito de 33 bilhões de dólares da Clearwater limita resgate de 7% após retiradas de investidores. Normalmente, quando isso acontece, é porque uma restrição, que nem desse nome aqui, da BlackRock, uma gestora desse tamanho está restringindo, possivelmente é um efeito dominó que deve acontecer.
Então, as pessoas que investem nesse segmento possivelmente estão em alerta, tentando resgatar e tirar o seu principal ao menos. Só que o problema desses fundos, desse tipo de investimento em crédito privado, é que normalmente eles são usados como os colaterais. Então, normalmente esses créditos privados, ele vai ali para as bolsas, títulos governamentais soberanos, vai aí como também em commodities. Então esse dinheiro ele é pulverizado no mercado. Então é algo aí alarmante que talvez seja o tapete que na hora que seja puxado derrube toda a economia mundial. Claro que seria um alarme, mas isso aqui é só um alerta que está ali piscando, uma luzinha vermelha. Que se caso não for contido a tempo, possivelmente ele deve talvez uma recessão ou crise de uma hora para outra nesses três principais indicadores que eu trouxe para vocês. Juros mais elevados no Japão, que pressiona principalmente o carry trade. Crise, guerra no Oriente Médio, Estados Unidos e Irã. O petróleo nas alturas puxa a inflação, enquanto o mundo está cortando juros. E aqui, no caso, setor de crédito privado. Não sei se vocês repararam, os juros americanos, em vez de cair, ele está subindo de dívida longa. O título de 10 anos, o título de 20 e o de 30 anos. Normalmente, quando tem uma incerteza maior, ele cai. Mas pelo fato do mercado projetar que a inflação deve subir, eles estão vendendo os títulos que faz o yield subir. Possivelmente, isso também agrava mais a situação aí dos créditos privados, pelo fato dos yields subir, mais taxa você deve pagar, né? Então, isso também pode ser que agrave cada vez mais. Estamos prestes a ver uma bomba relógio desarmar. E qual seria das três opções o que você acredita que deve acontecer? Os juros do Japão vai trazer uma crise mundial, o preço do petróleo e a guerra deve trazer aí uma onda inflacionária e quebrar aí todas as correlações, ou fundos aí ligados ao crédito privado que vai quebrar como 2008? Será? Comente aí que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima, pessoal.